O dia 24 de junho de 2002 deveria ser um dia de diversão para Cara Robinson, de 15 anos, e sua melhor amiga, Heather. A dupla planejava passar a tarde nadando num lago em West Columbia, na Carolina do Sul. Infelizmente, um encontro casual colocaria uma delas diretamente no caminho de um predador que estava à espreita. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se, porque já estamos muito próximos de atingir a meta dos 100 mil inscritos. Então, se você quiser ajudar, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito. E se quiser também ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não notifique, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. O dia 24 de junho de 2002 começou como outro qualquer. No entanto, tomou um rumo inesperado quando a mãe de Heather telefonou para pedir às meninas que regassem o jardim de flores antes de saírem para o lago. Cara se ofereceu para cuidar da tarefa enquanto sua amiga tomava banho. Enquanto estava no jardim da frente, descalça e vestindo um shorts e uma camiseta, Cara notou um Pontiac verde dirigindo lentamente pela rua. Momentos depois, ela o viu novamente, só que dessa vez parando na entrada da casa de Heather. Antes que percebesse, um senhor de 30 e poucos anos, em traje casual, estava caminhando em sua direção, carregando o que parecia ser uma pilha de revistas. Usando um boné de beisebol e um sorriso que ia de orelha a orelha, o intruso jovial parecia tudo menos uma ameaça. Depois de lhe desejar um bom dia, o homem perguntou se seus pais estavam em casa, e Cara respondeu que não morava ali. Depois dessa resposta, ele perguntou se havia algum adulto disponível, e Cara respondeu, sem se questionar muito, que eles haviam saído para o trabalho. Ela não sabia naquele momento, mas essa declaração era tudo que aquele homem queria ouvir. Aproveitando sua vulnerabilidade, ele se aproximou de Cara para deixá-la com algumas amostras das revistas que estava vendendo. Com o rosto a apenas alguns centímetros do dela, ele puxou uma arma da cintura e colocou o cano contra sua cabeça. Depois de avisá-la para manter a boca fechada ou atiraria, o homem a levou até o carro, onde uma grande lixeira estava posicionada no banco de trás. Ele ordenou que ela entrasse na lixeira, e Cara fez sem nem sequer lutar. Apesar de estar num cenário totalmente apavorante onde pessoas tentariam fugir, Cara sabia instintivamente que o melhor a fazer era cooperar, para que assim tivesse mais chances de sair ilesa daquela situação. Depois que o carro saiu do local com Cara presa dentro da lixeira, ela começou a contar quantas vezes o carro virava e quantas vezes ele parava. Determinada a escapar na primeira oportunidade que tivesse, a jovem queria saber exatamente como voltar para casa após a fuga. Deitada em posição fetal, ela passou o tempo memorizando tudo sobre sua prisão improvisada, incluindo o número de série impresso no fundo da lixeira. Ela também notou o gênero de música que estava sendo tocada pelos alto-falantes e em algum ponto do caminho, Cara sentiu o carro encostar e parar. O motorista removeu a tampa da lixeira e enfiou a mordaça em sua boca, antes de colocar um par de algemas em seus pulsos e amarrar seus tornozelos. Após isso, ele saiu novamente. Pouco tempo depois, o carro fez uma curva fechada antes de parar abruptamente. Dessa vez, ele a puxou do banco de trás e arrastou pelo que parecia ser concreto antes de cruzar a soleira de uma residência. Assim que entraram, ela foi libertada e teve permissão para esticar as pernas. Olhando ao redor, ela notou que estavam em um apartamento mobiliado, embora todo bagunçado. Enquanto ela e o homem barbudo que a tinha cativa se sentavam no sofá,
o homem se questionou em voz alta se alguém estava procurando por ela. Após fazer isso, ele ligou a televisão e, como não viu nenhuma notícia no jornal sobre seu desaparecimento, ele disse a Kara que ninguém se importava com ela. Embora os braços e pernas de Kara estivessem amarrados, seus olhos estavam descobertos, permitindo que ela visse os arredores. Ela ficou surpresa ao descobrir que o lugar estava cheio de gaiolas e aquários, todos contendo vários pequenos animais. Havia uma grande variedade de lagartos, porquinhos da Índia e peixes tropicais. Sendo frio e controlador, seu raptor passou a hora seguinte fazendo perguntas pessoais e registrando suas respostas em um livro. Quando obteve todas as informações que precisava para seus registros, abandonou a pesquisa e passou ao verdadeiro motivo do sequestro. Ao longo das próximas 18 horas, Kara foi violada repetidamente. Temendo que seu agressor se tornasse ainda mais violento caso ela tentasse revidar, Kara reprimiu toda a sua dor e ficou quieta. Para suportar o que estava acontecendo, Kara resolveu se desprender da realidade. Enquanto seu corpo estava ali sofrendo, sua mente estava em um lugar tranquilo. Inclusive, durante o ataque, a Kara resolveu falar com seu agressor como se ele fosse um namorado, simplesmente para massagear seu ego e ele passar a confiar mais nela. Mesmo enquanto encenava esse papel de submissa, Kara estava ocupada reunindo evidências que acreditava que seriam úteis no futuro. Quando seu agressor acendeu um cigarro, ela notou mentalmente que era um Marlboro Red. Quando ele a levou para a cozinha, ela escaneou os cartões de visita que estavam presos na geladeira por ímãs. Quando saíram do quarto, ela havia memorizado os nomes do dentista e do médico pessoal dele. Quando foi autorizada a usar o banheiro, Kara notou a presença de produtos de higiene feminina, além de uma escova de cabelo com mechas de cabelos longos e ruivos emaranhados nas cerdas. Essa observação a levou a concluir que uma mulher morava na residência ou era uma visitante frequente. Em um ponto durante o rapto, o homem distraidamente colocou a arma ao alcance dela. Embora não tenha sido fácil, sentindo que precisava esperar um pouco mais para fazer sua jogada, ela deixou passar essa oportunidade. Nas primeiras horas do dia posterior ao seu sequestro, o raptor de Kara lhe deu remédios para dormir e, como segurança adicional, prendeu sua perna na cama e viu também se as algemas estavam firmes. Só depois disso tudo, ele dormiu um pouco. Após passarem os efeitos do remédio e a Kara acordar, ela notou que seu sequestrador ainda estava dormindo, e ela usou essa oportunidade para fugir. Consciente de que aquela era sua única oportunidade, ela conseguiu soltar uma de suas mãos. A mobilidade repentina permitiu que ela soltasse a perna e andasse na ponta dos dedos até a porta. Com duas saídas entre ela e a liberdade, Kara sabia que teria que se mover rapidamente para escapar dali. Reunindo toda a força que tinha em seu corpo, ela fez uma corrida louca pela porta do quarto direto para a porta da frente em questão de segundos. Certa de que estava prestes a ser agarrada e levada de volta ao apartamento, Kara correu para a rua e fez sinal para o primeiro carro que viu. Os dois homens dentro do veículo perceberam que não era uma brincadeira quando notaram as algemas penduradas no pulso da adolescente, claramente perturbada. Quando pararam para ajudar, ela explicou freneticamente que seu nome era Kara Robinson e havia sido sequestrada. Quando os ocupantes do veículo abriram a porta para deixá-la entrar, ela apontou para o apartamento onde havia sido mantida e disse a eles para se lembrarem daquilo. Com isso, a vítima surpreendentemente sensata e seus salvadores foram direto para a delegacia. Kara lembraria mais tarde que quando contou sua história para o xerife, ele não acreditou muito porque tudo parecia fantasioso. No entanto, assim que ele percebeu que ela era a garota desaparecida na West Columbia, logo passou a dar total credibilidade ao seu relato. Como naquele momento o tempo era essencial, os policiais levaram Kara até o complexo de apartamentos onde ela havia sido mantida cativa para que ela apontasse a casa de seu raptor.
No entanto, todas as residências eram muito parecidas e a Kara não sabia qual era a que ela ficou presa. Foi nesse momento que o gerente daquele complexo de apartamentos apareceu e se tornou uma peça fundamental na conclusão desse caso, após ser informado de que o homem que raptou Kara era barbudo e que ele provavelmente vivia com uma mulher ruiva. Rapidamente ele disse que só haviam 2 pessoas que se encaixavam nessa descrição. Os únicos inquilinos que ele conseguiu pensar eram Richard e Hope Evonitz. Quando os investigadores descobriram que o casal era dono de um Pontiac verde, eles sabiam que estavam no caminho certo. Quando os policiais bateram na porta do apartamento do suspeito e não obtiveram resposta, o gerente os deixou entrar com sua chave mestra. Depois de determinar que não havia ninguém na residência, eles começaram a vasculhar o local com um pente fino, e o que eles descobriram foi esclarecedor, para dizer o mínimo. Uma caixa de armazenamento trancada, encontrada escondida, e pilhas de recortes de jornais, todos relacionados aos sequestros e assassinatos de 3 meninas em idade escolar na Virgínia. De acordo com os artigos, as vítimas Sofia Silva, Kristen Lisk e sua irmã Kate desapareceram na área de Spotsylvania em 1996 e 1997. Os investigadores também descobriram dezenas de fotos de meninas menores de idade sem roupa. Algumas das imagens mostravam o abuso perpetrado por Richard, de 38 anos. Por sua vez, a Hope, que na época do ataque contra a Kara estava na Disneylândia, nunca foi acusada de absolutamente nada, mesmo sendo casada com o Richard. Embora ela tenha dito que havia um relacionamento com o marido onde a confiança mútua era o mais importante, a mulher disse que não sabia de nada sobre os crimes que ele cometeu. Enquanto a cena do crime estava sendo processada, Kara foi levada ao hospital, onde foram feitos alguns exames. Com o DNA de seu agressor agora à sua disposição, a caça por Richard Evonitz começou para valer. As autoridades tinham todos os motivos para acreditar que ele não era apenas um sequestrador, mas também um assassino em série. No dia 27 de junho, os investigadores receberam a denúncia que esperavam, quando a irmã de Richard os alertou de que ele deveria se encontrar com ela em Sarasota, na Flórida. Ela acrescentou que durante a breve conversa telefônica que tiveram, ele confessou que havia feito coisas terríveis, mas desligou antes de entrar em detalhes. Quando Richard apareceu para o almoço marcado, os detetives já estavam lhe esperando. Percebendo que havia caído em uma armadilha, ele fugiu do local e os policiais iniciaram uma perseguição. Após atropelar uma faixa de espinhos colocada pela polícia e perder o controle do carro, o fugitivo foi encurralado. No entanto, ao invés de desistir e simplesmente aceitar as consequências de seus atos, o Richard puxou sua pistola e atirou contra a própria cabeça, encerrando assim a sua vida. Embora sua vida tivesse acabado, a investigação sobre seu passado criminoso estava apenas começando. Trabalhando sob a suposição de que ele provavelmente guardou os artigos de jornal da Virgínia como lembranças, os detetives decidiram dar uma olhada nos casos arquivados da Spotsylvania. No dia 9 de setembro de 1996, Sofia Silva, de 16 anos, decidiu fazer os deveres de casa na varanda da família. Quando ela foi chamada para jantar, pouco tempo depois, ela não estava em lugar nenhum. 5 semanas se passaram antes que seu corpo em decomposição surgisse em um lago no condado de King George, na Virgínia. Apesar dos esforços exaustivos por parte da polícia local, o crime contra ela não foi resolvido. Coincidentemente, Richard Evonitz estava morando a meia hora de distância do local onde o corpo dela foi encontrado. 7 meses depois, em 1º de maio de 1997, Kristen Fisk, de 15 anos, e sua irmã Kate, de 12, desembarcaram de seus respectivos ônibus escolares pouco depois das 15 horas. Quando o pai delas chegou em casa do trabalho, encontrou a mochila de Kristen jogada na grama. Depois de determinar que as garotas não haviam passado pela porta da frente, ele sabia que algo não estava certo.
Com o coração na mão, ele ligou para as autoridades e relatou o desaparecimento de sua filha. E no dia 6 de maio daquele ano, os restos mortais de Kristen e Kate foram descobertos flutuando sobre uma ponte perto do rio South Anna, a cerca de 60 quilômetros de onde foram vistas pela última vez. O local onde os corpos foram encontrados ficava a menos de 1 hora da residência de Richard. Com o aumento da contagem de corpos, uma força-tarefa foi realizada na época para tentar encontrar o responsável por aqueles crimes, mas mesmo com 12.000 pistas e várias investigações, nada foi encontrado. Da mesma forma, até o DNA que foi recolhido na cena do crime não pôde ser comparado ao DNA de nenhum dos suspeitos. No entanto, quando algumas fibras encontradas nos corpos foram comparadas a outras encontradas na casa do Richard, elas tiveram uma compatibilidade total. Inclusive, após uma análise do Pontiac do Richard, foi encontrada uma impressão palmar que pertencia a Kristen Fisk, e essa impressão estava em seu porta-malas. E as impressões digitais dela também foram encontradas no carro 5 anos após o seu sequestro. Uma olhada no passado do criminoso, agora falecido, mostrou que ele tinha uma longa história de comportamento perturbador. Em 1987, Richard abordou uma garota de 15 anos que estava passeando com sua irmã de 3 anos em Jacksonville, na Flórida. Embora ele parecesse amigável no início, as coisas ficaram feias quando ele abriu o zíper das calças e começou a se masturbar na frente delas. Richard foi preso e acusado de exposição obscena depois que a adolescente o viu na rua e o apontou para seus pais. Depois de ser condenado a pagar uma pequena multa, ele foi libertado sem cumprir nenhuma pena de prisão. Aparentemente, em sua infinita sabedoria, os poderes haviam decidido que sua ofensa não passava de um lapso momentâneo de julgamento, e no fim, vimos o que aconteceu. Caso não tenha ficado muito claro, ficou comprovado que o Richard era de fato o responsável pelas mortes das 3 meninas na Virgínia. E após ter passado por tudo o que passou, a Kara resolveu que era melhor se manter longe dos holofotes. Ela não queria ser tratada diferente por ter sobrevivido ao ataque e também não queria que as pessoas ficassem considerando ela uma vítima. Embora ela seja uma das poucas vítimas na história que conseguiu sobreviver a um serial killer, ela não queria que as pessoas vissem ela apenas como essa pessoa. E infelizmente, a adolescente que antes era muito feliz, depois do ataque começou a ficar muito retraída, guardando suas emoções para si mesma. O xerife do condado, que havia sido o investigador principal de seu caso, foi um dos apoiadores mais fervorosos de Kara desde o início. Impressionado com sua cabeça fria diante de um terror que poucos poderiam imaginar, ele sabia que o coração de um policial batia dentro de seu peito. Convencido de que ela era uma raça rara que seria vital para qualquer agência policial, ele lhe ofereceu um emprego de verão em seu escritório. Viciada naquela atmosfera desde o início, ela se concentrou em uma carreira como combatente do crime. Um dia, enquanto frequentava a academia de polícia, Kara assistiu a uma palestra dada por uma notável criminologista. Enquanto estava sentada na plateia, o palestrante contou sobre um adolescente que usou sua inteligência para escapar das garras de um serial killer, que já havia tirado a vida de pelo menos 3 outras meninas. Quando a palestra acabou, Kara, que fazia questão de se manter discreta até então, chamou a palestrante de lado e lhe disse que ela era a garota mencionada. Não mais preocupada em ser tratada de forma diferente de seus colegas, Kara sabia que a dela era uma história que precisava ser contada. Tendo finalmente percebido que poucos teriam saído vivos daquele apartamento, ela soube que deveria se tornar um farol para adolescentes cuja vulnerabilidade os tornava alvos fáceis para predadores. Então, em 2010, Kara se formou na Academia de Justiça da Carolina do Sul. Sendo um membro do departamento do xerife do condado de Richland, ela colocou sua experiência pessoal e treinamento em bom uso, tornando-se uma oficial de recursos escolares. Em abril de 2011, ela se casou com o oficial de paz Joseph Chamberlain, e hoje o casal tem 2 filhos pequenos.
Embora Kara tenha gostado de seu tempo na força, ela decidiu deixar sua carreira de lado em 2013 para se concentrar em sua família. Embora possa ter desistido de seu papel de defensora da lei, ela estava determinada a continuar como defensora das vítimas. Hoje, Kara é uma oradora muito procurada e defensora da mídia social que não apenas compartilha sua história com o público em todo o mundo, mas também os educa sobre como se manter seguros em um mundo repleto de perigos ocultos. Embora sua recuperação emocional tenha sido um processo longo e difícil, ela superou e queria que os outros soubessem que a pessoa com vantagem nem sempre sai por cima, e ela era a prova viva. Embora Kara se recuse humildemente a se chamar de heroína, suas ações naquela manhã, sem dúvida, salvaram não apenas sua própria vida, mas também a vida de outras vítimas que provavelmente viriam a existir. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!